Engenheiro Antônio, eu concordo que a 866, que não está em pauta, mas ela foi pior do que maléfica para a nossa profissão e para a sociedade brasileira como um todo. Mas discordo que se façam maus projetos no Brasil e discordo que no Brasil não exista formação continuada. Ela existe, mas também existe no Brasil a má remuneração. Porque o profissional engenheiro, para ganhar R$ 1.500, ele tem que trabalhar um bocado e não tem tempo de voltar para a escola. Um bom profissional tem que ser bem remunerado. Hoje, a maior parte das grandes empresas, elas preferem usar do estagiário, chamando ele de engenheiro, usar do recém-egresso, não gosto do termo egresso, usar do formado, do recém-formado, egresso parece de penitenciária, né? Do recém-formado, enquanto ainda nos primeiros passos da profissão, por conta de um salário irrisório. E depois põe ele na rua e pega o outro que está saindo, para pagar R$ 1.500. Com R$ 1.500 ele não consegue pagar sequer a sua pós-graduação, a menos que apareça uma, como foi mostrado agora aqui, de R$ 212 para um curso de graduação. Então, acho que o mal, a raiz do mal, está na falta de valorização do nosso profissional. Isso sim. Com relação ao ciclo básico, perfeito, é o que eu disse também. E é o que coloquei ali no projeto Bolonha, onde metade da carga horária é do trabalho autônomo do aluno, ou seja, estudar em casa, coisa que o nosso estudante não faz mais. Ele vai para a sala de aula, ele fotografa o quadro com o telefone celular, ele imprime, ele manda para o computador, por e-mail, imprime, e fica lendo única e exclusivamente aquilo que eu, ou o senhor, como professor, escrevemos no quadro negro, ou numa lousa branca com pincel atômico, lá, seja lá o que for. E esse é o conteúdo dele. Por quê? Porque ele está mais preocupado em ganhar dinheiro como estagiário, ele não teve a cultura do ciclo básico, do ensino fundamental, do ensino médio, de correr atrás, de fazer ciência. Ele não foi estimulado a fazer ciência. Acho que esse, o grande problema está lá atrás. Obrigado. Vamos lá. Nós temos mais 4 inscrições aqui, do João Marques, Marquiaro, Furtado, Enio, depois o senhor. Enide, desculpa. Meu Deus. Vamos lá, João Marques. Bom dia. Bom dia. Eu sou engenheiro civil, também sou professor do Instituto Federal do Tocantins, sou ex-conselheiro federal e gostaria até de passar para o Luiz Capraro, se fui comparado com as diretrizes curriculares, que eu tenho conhecimento do ano de 1999, quando eu fui conselheiro, nós discutíamos as diretrizes curriculares do Brasil. Posteriormente, ela foi impressa pelo CONFEI, eu acho que no ano 2000 ou 2001, num livrozinho preto, deve ter nos arquivos. Se estas são as diretrizes que foram repassadas em parceria com o MEC naquela época. Mas o que nos retorna a minha pergunta, você nos disse que em Porto Rico foi discutido com quase 40 países... Não, 25. 25 países, as questões de formação. Desses países, fora o Brasil e Portugal, que tem a Ordem dos Engenheiros de Portugal, quantos têm esse sistema de conselho de fiscalização, ou a maioria está dentro da acreditação, como falou o antecessor aqui, que após a formação a universidade dá uma acreditação. Falou o colega que falou da Universidade de Pernambuco. Tá? Então, estes são as indagações que eu queria fazer, e acrescentar mais o que falou também o colega com relação à questão da formação. Pior do que a engenharia à distância, é nós termos a pós-graduação para quem ainda não está formado. É de conhecimento dos senhores? Já está. Ainda na universidade é vendido a pós-graduação, que em seguida será levado à Ausquera para fazer registro. Eu acredito isso é um fato de reflexão que temos que pensar. Estas são as minhas indagações. Muito obrigado, engenheiro e professor João Marques. Com relação à sua pergunta sobre os países componentes da cumbre, né, como eles chamam, da Câmara,
Dentro desses países, o país que não tem um sistema formado é o Uruguai. Não tem. Em compensação, a Argentina tem, usar o termo CONFEA, tem diversos CONFEAs dentro dela, né? Um CONFEA da região de Buenos Aires, um CONFEA da região de Mendoza. Então, eles têm colégios de engenharia, mas são específicos da engenharia civil. E as outras profissões têm os seus outros colégios à parte, né? Em Portugal, tem a Ordem dos Engenheiros de Portugal, que é dividida em duas, a do Norte e a do Sul. Daí o bastonário a ser aquele que comanda as duas, que agrega as duas. Na Espanha tem um sistema semelhante, excetuando-se Brasil, Portugal, Espanha e Argentina, os demais países têm uma representatividade bastante pequena e uma quantidade de engenheiros civis também bastante pequena. Muito embora, nessa reunião que teve lá, me causou muita espécie o fato da Colômbia ter, por exemplo, não é Ladaga, 500 mil estudantes de engenharia civil. Não sei se isso é verdade ou não, mas foi o que foi dito. E a sua outra pergunta, desculpe, era? Não foi uma pergunta, foi uma explanação. Da pós-graduação à distância. Sim, sim. É fato, ela existe. O MEC abriu, há tempos atrás, uma brecha de que o último anista poderia fazer a pós-graduação, desde que terminasse a graduação antes da pós-graduação. E aí, porteira aberta, né? Vai tudo, vai tudo. Muito obrigado. Obrigado, Marchiaro. Marchioro, desculpa. Bom dia a todos. Engenheiro Civil, Marchioro, CREA Rondônia, conselheiro, coordenador adjunto da Câmara Mista e Engenharia Civil também. Professor Capraro, professor e conselheiro Ladaga, meu questionamento é com relação ao nosso governo brasileiro ter assinado, há tempos atrás, com o Mercosul, a disponibilidade a partir de 2015, o acesso a todos os profissionais do Mercosul para trabalhar no Brasil. Com relação à Europa, os governos europeus, para fazerem isso, tornaram a disponibilidade do Tratado de Bolonha, para que isso ocorresse de uma forma igualitária entre todos os países. E nós, no Brasil, em 2015, como ocorrerá essa entrada, uma vez que nós temos divergência entre vários países do Mercosul na formação de engenharia civil, que é o nosso caso hoje na nossa discussão. Obrigado. A tua pergunta é pertinente ao governo brasileiro. A tua pergunta, você já falou quem que devia responder, o governo brasileiro. Mas vamos colocar a situação hoje. A situação hoje é o seguinte, como o Capraro já colocou, o Uruguai não tem regulamentação de profissão. Paraguai não tem regulamentação de profissão. Tá? E o único que tem uma regulamentação é a Argentina na Mercosul. Venezuela nunca apareceu para discutir. Nós sabemos o caso que é Venezuela e também sabemos a amizade que outorga nas altas esferas administrativas desse país. Realmente você tem razão. 2014, agora, é a abertura total pelo Tratado do Uruguai. E a gente não sabe o que vai acontecer, porque eu venho há anos trabalhando nessa área aí tentando achar uma forma de uniformizar essa circulação. Só que a Argentina sempre dificulta, porque a Argentina coloca o seguinte: a nossa Constituição dá independência para os 25 estados argentinos. Então, como o Capraro falou, cada estado argentino tem uma regulamentação independente. Se você não pode, por exemplo, se um argentino vier para o Brasil e com o livre comércio, ele fazendo o registro no sistema CONFECREA, ele pode trabalhar no Brasil inteiro. A única coisa que nós vamos poder pegar é pedir o visto, né? E nós, brasileiros, para trabalharmos na Argentina, e eles não abrem mão disso,
nós vamos ter que se submeter a 25 regulamentos independentes, ou 25 CONFEAs diferentes. Isso, o CONFEA, quando viu que o governo fez isso, montou lá a CIAN, que é a negociação de uniformização, mas, meu amigo, sempre tem um impasse, porque eu acho que, como eles viram que, para eles, o mercado é aquilo, nós dificilmente vamos para lá, eles não abrem mão da Constituição brasileira, e nosso governo tem aberto. E não é só nisso, não. É só vocês verem matéria de jornal. Santa Catarina é um grande exportador de brancos, né, que é a grande indústria de refrigeradores é no estado de Santa Catarina. Quando os argentinos cismam, eles trancam a fronteira, né? E aí fica todo mundo parado lá, acabou, e o nosso governo não faz nada. Então, a sua pergunta, Marchiori, a gente deve questionar ao governo brasileiro, né? Porque nós também somos limitados, não podemos exceder uma lei maior, né? Então, nós temos feito ações. Ações, por exemplo, do último presidente do CONFEA, que assinou um tratado com Portugal de livre trânsito. Nós, no plenário do CONFEA, derrubamos esse tratado, mas derrubamos no rabinho do negócio, porque precisava fazer uma regulamentação, e nós não fizemos a regulamentação para não ser honrado esse tratado, porque nós não concordamos com da forma que está essa circulação, e até hoje, o pessoal inclusive queriam vir para aqui, nós dissemos que não, que era um assunto interno brasileiro, e que a gente ia discutir nossos assuntos internos. Então, assim, realmente o que você colocou, Marchiori, precisa de mais fundamentação, e nós precisamos de mais amadurecimento, como nós vamos enfrentar essa política, porque o próprio ex-secretário afirmou, não há falta de engenheiros. E aí nós precisamos, como uma sociedade organizada, quando começar a colocar a falta de capacidade do engenheiro brasileiro, começar a colocar que a falta de mercado de engenheiro, nós precisamos questionar publicamente como profissão. Então vamos lá. Temos mais 3 inscritos, a Enide, Furtado e o nosso colega. Pode ser a Enide, que já está lá do lado, depois Furtado, na sequência. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a mesa por este encontro. Eu sempre coloquei que nós precisávamos trabalhar em favor da nossa engenharia, qualquer que seja ela. E, para isso, eu vou dizer que, em primeiro lugar, sou engenheira civil, né, por estar aqui. Meu nome é Enide Drummond, sou professora numa escola particular em Minas Gerais, Belo Horizonte, e trabalho com engenharia civil. Desde que eu fui para o CREA, eu notei vamos dizer, essa dificuldade de discussão ou o distanciamento dos nossos órgãos em relação aos nossos problemas. Lá, nós criamos um colégio. Todos vocês aqui, principalmente os professores, que são conselheiros, sabem que tem o colégio de entidades, o colégio de inspetores, e lá em Minas nós criamos o colégio de instituição de ensino. Lá nós discutimos todos esses assuntos dentro do CREA Minas. E coloco à disposição de vocês de passar todo o nosso material já colocado, ou já trabalhado. Quem quiser, mande-me por e-mail, que a gente passa para vocês, para que essas discussões, ao chegarem no CONFEA, já estejam mais elaboradas nos seus estados. E aqui o que a gente vê, por isso que eu falo que eu parabenizo imensamente essa mesa por esse encontro, porque se a gente for falar aqui de problemas, nós não vamos acabar hoje, nós não vamos acabar amanhã. Cada hora surge com um assunto novo. Então, eu vou terminar minha fala, não vou tomar mais tempo, dizendo da nossa experiência do Colégio de Instituição de Ensino, que dentro do CREA começa a discutir os problemas das escolas, porque, apesar do CREA e do CONFEA trabalhar com o profissional é o quê? É a consequência da formação. Então, quando a gente olha para a formação, vocês viram as diversas discussões que tem aqui. Então, quero dizer que precisamos urgentemente. Quero fazer parte desse trabalho, né, me coloco à disposição, e vou dizer a vocês,
tinha vários assuntos a discutir. Por falta de tempo, peço oportunidade para uma outra hora falar com vocês. A gente está vendo que o pessoal já deve estar com bastante fome. Obrigada pela atenção. Meu e-mail é enid, ENID, @fumec, FUMEC.br. Eu estou à disposição de todo mundo para a gente falar do nosso colégio, que a gente discute esses assuntos. E pedir à mesa, parabéns, continue, a gente consegue alguma coisa. É o nosso primeiro encontro. Obrigada. Obrigado. Só para um aviso, as palestras serão disponibilizadas no site da Benc. Então, para aqueles que querem pegar a palestra, site da Benc. Furtado é o nosso próximo palestrante. Pode ser, desde que seja em, no máximo 2 minutos. Desse relógio pequeno ou de relógio grande de parede? Vamos lá. Mas eu já falei, me manifestei, bom dia a todos e a todas, eu já me manifestei em um determinado instante, mas eu fiz uma manifestação numa concessão de aparte voluntário sob legítima pressão da companheira Ieda Nagli, que me cedeu o microfone e saiu de perto de mim, que eu não sei de onde ela está, agradeço a oportunidade. Não pude, naquele instante, cumprimentar a mesa do presidente Kita, do conselheiro Ladaga e do nosso coordenador Luiz Capraro, que, como a antecessora aqui que se manifestou, está fazendo um excelente trabalho. Né? Muito bem. Eu fiquei muito agradecido, Capraro, pela aula que você nos deu, e exposição à aula. Não fui seu aluno, embora você é mais velho do que eu tenho idade de ser seu aluno, né? Muito bem. Veja só, como a gente montar um projeto pedagógico. E concordo com os que me antecederam, o que Ladaga disse, que nós, dentro dessa quantidade de informações que precisam estar insertas num curso de engenharia, nós podemos formar uma quantidade quase infinita de projetos pedagógicos diferenciados com o mesmo foco na engenharia. Né? Mas o que eu quero falar mesmo é a oportunidade ímpar que nós estamos tendo, nos 80 anos de sistema Confecreia, estarmos todos os engenheiros, ou pelo menos todos os líderes da engenharia civil presentes numa manifestação dessa natureza. Embora tenhamos, muito gratamente, algumas outras categorias que não são da engenharia civil, mas que são bem-vindas, bem aceitas, tá certo? E todos nós somos profissionais. Nesse aspecto, o que nós devemos falar aqui, e você sucinto com a inspiração na ENIT, que, aliás, eu não vou esquecer, porque eu sou do DENIT, e é difícil de esquecer da ENIT por causa disso, né? Que o e-mail dela é grande. De ser bem objetivo com relação ao que eu quero dizer. E é o ensino à distância. Eu acho que grande tema, na oportunidade ímpar que estamos aqui, de fazer um debate sobre a educação à distância. Nós não podemos nos opor, porque na espécie, a educação à distância ela é muito boa. Mas nós não podemos aplicar na forma que está sendo feita neste momento. Nós precisamos ter estrutura para fazer isto. Mas nós não podemos nos opor, porque essa é uma situação, vou repetir uma palavra que já disse anteriormente, é uma situação inexorável. Nós não podemos parar isso. Agora, nós temos que nos preparar para fazer com que assim aconteça. Eu reforço o que eu estou dizendo aqui com o exemplo do Brasil. Lá em Joinville, que eu quero dizer que sou muito simpático a uma pessoa que nem conheço, chamado Hugo Doller, se eu não me engano, que é o prefeito de lá, que negociou numa oportunidade ímpar de montar a BMW, montar uma fábrica lá em Joinville, vender o município como bom produto, e a BMW vai montar a primeira fábrica da América Latina em Joinville. Olha só que coisa boa. Criar 3.500 empregos de profissionais liberais num município que tem uma primazia de ter uma contribuição maior do que a capital Florianópolis. Um caso ímpar e único no Brasil. Pois bem, essa BMW, que em setembro inaugura a fábrica, montou uma linha de montagem virtual. O pessoal lá de Leipzig, na Alemanha, dá aula para os mecânicos que vão trabalhar no Brasil. Dos 217 mil funcionários da Microsoft, 30% moram na Índia e na Caxemira. Nunca estiveram nos Estados Unidos. Mas trabalham todos os dias. Como que nós podemos fechar os olhos para a educação à distância?
É uma insensatez. Agora, nós temos que preparar os espaços das universidades e de quem se predispõe a fazer ensino à distância para atender as demandas que não são atendidas. Porque senão seria como alguém que ensina a nadar, mas que a pessoa que aprendeu nunca viu água. Morrerá afogado na primeira piscina que for praticar os textos que ele nunca viu. O companheiro Maurício aqui falou de uma coisa que eu pensei que ele estava falando da minha vida, que eu também entrei lá, entrei um pouco antes de você, em 74, concursado, sou T20 da universidade, porque eu acredito que a universidade, que se preza, não pode dispensar a experiência lá de fora para dentro da academia. Concluindo que nós temos tempo para encerrar aqui. Pois é. Que a universidade não pode ser livresca, ela tem que ser uma academia que faz ensino, pesquisa e extensão, não é? Todos nós sabemos disso. Pois bem, eu queria dizer então que nesse contexto, presidente Kita, da educação, já pensou se o Einstein, Albert Einstein, tivesse poder dar aula de física, da teoria da relatividade, física quântica que o sucedeu, teoria dos campos unificados, quantos físicos ele teria estimulado no mundo? Agora nós temos que consultar e produzir, controlar o produto na saída, com essa disseminação de curso de engenharia que o Maurício falou e que é uma prática no Brasil. E tem uma forma de saber. Numa linha de produção, o industrial tem que saber a qualidade na saída. E a qualidade da saída que nós temos que aprovar, as coisas chama-se exame de suficiência. E eu queria saber a opinião da mesa e do meu coordenador Capraro sobre o exame de suficiência, tanto para os estrangeiros que entrarão no Brasil, como para as pessoas recém-formadas das universidades brasileiras, não só para estudar EAD. Obrigado. Bom, eu posso falar por Santa Catarina. Nós, em todos os congressos nacionais dos profissionais, estadual dos profissionais, aprovamos o exame de proficiência. Por favor, vamos passar de imediato ali para o nosso colega, que eu acho que é sobre ensino à distância, está correlacionado à manifestação do Furtado. Bom dia. É só para ter um entendimento. O que foi votado exatamente? Que eu não entendi. Eu levantei a mão para ter o esclarecimento e, desculpe, eu não entendi. Meu nome é Érzio Mansur, eu sou engenheiro civil pela UFMG, sou conselheiro na Câmara de Gerência Civil do CREA Minas. Érzio. Seguinte, companheiro, moção não precisa entrar em debate. Moção, ela é você colocada, ela é aprovada, ela assina quem quer essa moção. Foi aprovada a moção, já foi levantado o voto, o próprio Furtado já falou, é fato vencido, e moção, para seu conhecimento, ela não precisa entrar em debate. É uma proposta, foi feita a moção, ela foi colocada em votação e ela foi. Se você quiser fazer uma discussão... Desculpe, eu só fiz uma pergunta. O que foi colocado? Foi votado que esse plenário, a engenharia civil, se posiciona contra o ensino à distância da modalidade de engenharia civil. Me desculpe, mas, sinceramente, não é o melhor encaminhamento. Podemos até chegar nessa conclusão, e não estou aqui advogando nem a favor, nem contra o ensino à distância. Mas colocar o plenário de afogadilho, não podemos nos furtar a discussão de o que é e o que não é, e simplesmente a engenharia, que é a casa da tecnologia, somos contra, somos a favor. Me desculpe, mas aqui existe caldo intelectual, existe cérebro suficiente para construir uma discussão um pouco melhor, e não simplesmente quem é contra, quem é a favor, quem gosta, quem não gosta. Sinceramente, é um encaminhamento que eu não considero adequado e, sinceramente, gostaria que fosse revisto. E, se não for revisto, eu gostaria que fosse registrado a minha repulsa à forma como isso foi feito. Eu nem vou entrar no mérito do sim ou não, favor ou contra, mas triste, pode ser melhor. Obrigado, Érzio Mansur. Eu, conselheiro de Minas, a engenharia civil na minha cidade, Maringá, Paraná, tem um curso à distância oferecido por uma escola de Minas Gerais, onde o CREA Paraná fiscalizou. Era uma sala com 3 computadores, não tinha nem teleconferência. Esse tipo de ensino nós se posicionamos contra. E quero saber se querem rever a posição ou não. Vamos ser contra, sim. E eu, como líder da engenharia civil, me posiciono contra. Quer dar ensino de qualidade? Dê ensino de qualidade. Não por computador, por
por internet. É uma vergonha o ensino de engenharia ser ministrado desse jeito no Brasil. É minha posição. Perfeito. Agradeço aqui a manifestação do Ladaga, mas realmente não é a forma como é. Ou como está ocorrendo no Brasil, está sendo uma vergonha. Temos instituições excelentes que apresentam excelente trabalho, mas não é a regra. Então, Perfeito. Aí fica registrado aqui o Érzio Mansur contra a moção do ensino à distância. Contra a forma das condições. Eu passo a palavra para o Belotti para os avisos e falar que a necessidade de desenvolver... Desculpa. Oi? Não, tranquilo. A necessidade... Perfeito. Senhores, por gentileza, alguns avisos importantes. É imperioso a assinatura na lista de presença. Na chegada, às 8 horas e 30 minutos. Na chegada, às 8 horas e 30 minutos. Na saída, agora, assinar. No retorno, às 14 horas, quando voltarmos para aqui. E na saída, às 18 horas. Todos devem assinar, inclusive conselheiros federais. O CREA do Estado do Rio Grande do Sul convida a todos para a solenidade comemorativa aos 80 anos, que acontece durante o seminário de capacitação e atualização dos dispositivos legais do Sistema Confea-CREA, no dia 30 de maio, às 18 horas e 30 minutos, no Hotel Embaixador, lá naquela cidade, na capital Porto Alegre. Lembramos que haverá um buffet especial para os participantes ao custo de R$ 40. Buffet especial aos participantes ao custo de R$ 40. No período da tarde, às 14 horas, as perguntas serão feitas por escrito, unicamente por escrito. Muito obrigado a todos, obrigado ao presidente Kita, ao conselheiro Ladaga, ao coordenador Capraro, obrigado a você pela sua presença, sua participação, até às 14 horas, quando estaremos de volta aqui nesse mesmo local. Obrigado. 14 horas em ponto. A conselheira Cândida Regis, da Paraíba, pede que à tarde todas as mulheres fiquem sentadas juntas. No período da tarde eu darei esse aviso. Todas as mulheres fiquem sentadas juntas. É a força da mulher engenheira brasileira. Lá em Porto Alegre. Pessoal, repito, por gentileza, é imperioso a assinatura da lista de presença. Por favor, assinem a lista de presença.